Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o primeiro reinado, tá? Esse período aqui, ó, de 1822, basicamente o período em que nosso país consegue a independência, tá? Até o ano de 1831, quando o mesmo Dom Pedro I ele abdica do trono e vai embora e deixa seu filho para assumir suas funções. Próximo slide aqui a gente consegue visualizar alguns períodos da história do nosso país, tá? O período pré-colonial, período colônia e o período imperial, que é o período que a gente vai estudar, que vai de 1822 até 1889, com a proclamação da República. Então a gente vai ver ali que no dia 7 de setembro de 22, tá, foi a consolidação de um projeto de país, tá bom? Então, como a gente sabe, o professor já falou com vocês, a independência do nosso país não foi um fato isolado, mas sim um processo que se inicia lá em 1808. Então, vai sim ter algumas diferenças, principalmente em questão com a América Espanhola, né? A gente tem o que é uma monarquia entre tantas repúblicas e a manutenção da unidade territorial do nosso país, tá? Então isso aqui vai ocasionar alguns conflitos, né? Algumas discussões, porque quando se falava no fim da monarquia, aqui, América do Sul, nosso país, Brasil, se iniciava a monarquia com o português no comando. Para as camadas mais pobres, aquela sociedade que não era a elite agrária do período, pouca coisa muda. Então a gente continua com a escravidão, com os latifúndios, né, que são as grandes propriedades rurais, o domínio de uma oligarquia rural, os proprietários de senhores de escravo, proprietários de terras, e o nosso país continua o que? Agroexportador, produzindo e exportando produtos primários para outras nações e comprando os produtos manufaturados, aqueles que já estão prontos. Nas lutas pela independência, a gente tem o que? A resistência interna no norte e nordeste, principalmente nessas duas regiões. A gente destaca aqui a Maria Quitéria de Jesus, tá? Ela se alista no exército brasileiro, fingindo ser homem, vai usar o nome do seu cunhado e vai acabar de fato sendo a primeira mulher a se alistar e conseguir, porque no período as mulheres não poderiam se alistar. Então ela se alista lá em 1822, ela participa dessas batalhas, se destaca dentro desse contexto e até mesmo quando ela foi descoberta, devido à sua disciplina nas batalhas e o seu manejo com armas, não foi permitido, né, que ela saísse, não. Foi solicitado que ela continuasse fazendo parte das tropas e lutando, tá? Então, Maria Quitéria de Jesus, ela foi a primeira mulher a entrar no exército, mas não somente isso, mas ela foi a primeira que deu os passos para a emancipação das mulheres, tá? Já para a época, ela era considerado que contraditória, né? Ela não seguia os padrões impostos pelo machismo, ela gostava de caça, pesca, armas, não tinha formação escolar, a vida dela era essa, e ela significa hoje um símbolo justamente do progresso, não somente do exército, mas também das mulheres. O reconhecimento da independência. A gente vai ter os Estados Unidos reconhece a independência do nosso país em 24, tá vendo aqui, ó? Baseado na doutrina Monroe, tá? O que é isso, professor? Eles estavam defendendo a América? Não, eles tinham interesse de explorar o continente americano e viam os europeus como ameaça. Então, segundo essa doutrina, eles reconhecem a independência do nosso país e o slogan, né, digamos assim, a campanha era o quê? América para os americanos, tá? Então, dentro dos países da América Latina, aqueles que falam português, aqueles que falam espanhol, vai haver alguma resistência devido se adotar uma forma de monarquia, tá? Então a gente fala em república, quando a monarquia estava entrando em desuso na Europa, nosso país estava começando uma monarquia com português no comando. E já os países europeus aguardavam o reconhecimento de Portugal. Esse reconhecimento de Portugal, ele vai vir através do Tratado de Paz e Aliança, onde
né, a Inglaterra vai mediar essas discussões, esse acordo, e fica acordado então que Brasil pagaria a Portugal 2 milhões de libras. Com certeza o nosso país não teria esse dinheiro, mas Portugal já devia isso para a Inglaterra, então só passa a dívida para o nosso país. Tá? E Dom João VI também quer continuar com o título de imperador do Brasil, que mostrava seu interesse mais à frente de novamente unificar as duas coroas. Então nosso país já começa endividado. Tá? A Inglaterra ela vai ser a tuteladora dessa nova monarquia do nosso país, somente com o interesse de explorar o mercado brasileiro, e para isso se iniciam os primeiros debates e discussões a respeito da escravidão. Tá bom? A Inglaterra, contrária a isso, queria que o nosso país findasse com essa prática terrível. A gente sabe que vai demorar, mas a gente consegue essa vitória lá no dia 13 de maio de 1888. Tá? O que a Inglaterra queria sendo mediadora? Era justamente explorar nosso país também. Então, por isso que há algumas teorias que falam que o Brasil deixa de ser colônia de Portugal e passa a depender exclusivamente dos ingleses. Então, esses ingleses, seus produtos tinham taxas reduzidas que inviabilizavam a nossa manufatura. A gente se viu obrigado a comprar produtos ingleses que nem se usava aqui. Então, nosso país começa endividado e continua se endividando ao longo desse período. Uma charge que mostra bem interessante essa fase, isso aqui, ó. Viva a independência. O que é isso, mãe? Deve ser um novo produto inglês. Tá? Bem interessante, porque demonstra para nós como que o nosso país aceitava tantos e tantos produtos que vinham de fora com taxas reduzidas, justamente por isso. Foram os mesmos ingleses que escoltaram a família real de Portugal lá em 1808, foram os mesmos que mediaram esse acordo, o Tratado de Paz e Aliança, são os mesmos que vão fazer parte desse contexto de exploração. Sobre a organização política do Estado brasileiro, a gente tinha, na época, o Partido Brasileiro e o Partido Português. Tá? Dentro do nosso Partido Brasileiro, não havia um consenso em relação à centralização política, tá? E o Partido Português também. Eles eram defensores da centralização política nas mãos do imperador, já que o imperador era português. Tranquilo até aí? E a organização política do Estado? Então a gente vai ter o que, pessoal? A Constituição da Mandioca, lá em 1823. Isso mesmo. Constituição da Mandioca, porque nessa Constituição fica claro o interesse de uma elite agrária. Tá? Quando você ouvir falar voto censitário é para aqueles que têm o quê? Posses, dinheiro. Tá? Então, mandioca, porque foi medido nesse projeto ali, quem participaria desse processo eleitoral, desse processo político, era justamente quem? Aqueles que comprovassem alqueire de mandioca plantada, quantidade de terras. Tá? Então, dentro desse processo ali, a gente vai ver que nessa primeira Constituição não vai agradar o nosso imperador, tá? Porque o Partido Português queria poder absoluto para o Dom Pedro I, já o Partido Brasileiro queria o quê? Submissão a um parlamento, que ele fosse o imperador, mas que houvesse um parlamento. Isso não vai agradar o imperador. A partir do momento que isso não agrada o imperador, no dia 12 de novembro de 1823, Dom Pedro I vai dar o quê? Um golpe com apoio dos militares. Ele vai demitir o ministro do Império, que era José de Bonifácio. Ele dissolve a Assembleia, tá? E ele vai fazer uma nova Constituição com interesses pessoais. Esse fato do dia 12 de novembro de 1823 é conhecido como Noite da Agonia. Então, nossa primeira Constituição é uma Constituição não popular, mas sim segundo os interesses de um imperador português. Então, nesse projeto, a gente continua com o voto censitário, com a monarquia vitalícia, hereditária, o catolicismo como religião do Estado, a separação dos poderes em executivo, legislativo, judiciário e também vamos ter o que?
o poder moderador exclusivo do imperador. Então demonstrava ali seu autoritarismo. Tá? Então a partir dessa Constituição já fica bem claro para nós ali como seria esse processo, como seria esse início de império. Tá? Então, dentro desse contexto, vão surgir algumas crises políticas nesse império. Primeiro ali a Confederação do Equador, em 1824, a Guerra das Platinas, a sucessão do trono de Portugal e a Noite das Garrafadas. Tá vendo? Esses 4 fatores aqui, ó, principalmente, vão ser os responsáveis por diminuir, digamos assim, a popularidade de Dom Pedro I e fazer com que ele abdicasse do trono. Então vamos lá no primeiro. A Confederação do Equador. Tá? Esse nome é justamente porque, devido à proximidade geográfica com a linha do Equador, tá? Digamos assim, essa revolta acontece em Pernambuco justamente pelo autoritarismo da Constituição de 24. Eles não aceitavam essa centralização política de poder e a troca do governo que acontece em Pernambuco. Porém, né, justamente devido a algumas medidas que para a época eram muito radicais, como por exemplo a abolição da escravidão, algumas reformas sociais, muitos acabam abandonando essa revolta e seus líderes, como Frei Caneca, Cipriano Barata, acabam sendo mortos. Tá? Dom Pedro I, para conter essa revolta, ele vai contrair mais empréstimos, tá vendo? Vai contratar mercenários, principalmente os ingleses, para lutar contra esses revoltosos. Então, essa Confederação do Equador propõe o quê? Uma república. Teve adesão de outros estados, como vocês podem ver aqui, ó, mas né, não teve sucesso. Mas começa ali já o questionamento sobre a política pública do imperador, devido ao seu autoritarismo e da forma que foi feito a Constituição. A Guerra da Cisplatina, que vai acontecer de 25 a 28, foi outro dos fatores também que vão desgastar a imagem do imperador e aumentar suas dívidas. Tudo isso aqui porque o Império do Brasil tinha interesse na região da Cisplatina, atual hoje Uruguai, e as Províncias Unidas do Rio da Prata, aqui também Argentina, tinha interesse naquela região. Para se ter ideia ali, ó, essa disputa basicamente entre espanhóis e portugueses começa lá no ano de 1680, quando essa Cisplatina era, na verdade, a colônia de Sacramento, que foi feita nas margens do Rio da Prata. Tá? Teve vários acordos, vários tratados entre Portugal e Espanha. A gente tem o Tratado de Madrid, de El Pardo, Santo Ildefonso, para justamente definir quem que era o proprietário dessa região. Ficou a cargo de que essa região era dos espanhóis, certo? Porém, lá no ano de 1808, quando Dom João foge de Portugal para vir para o nosso país, ele vai acusar os espanhóis de facilitar a invasão de Portugal por Napoleão, porque Napoleão atravessa a Espanha. Então, uma das suas primeiras medidas a chegar aqui foi justamente fazer o quê? Anexar essa região que era espanhola ao nosso país, tá bom? Entenderam até aí? Então continua assim. Então essa região passa a fazer parte do território nacional, com o nome de Cisplatina, tá? Então não era mais Sacramento e vira nome através de Dom João, Cisplatina. Então em 1816 foi agregado ao nosso território e apesar de toda a tensão e desgaste com a população local, porque nem mesmo os brasileiros não se viam esse território cisplatina como fosse parte do Brasil e nem o pessoal que morava na Cisplatina se viam como brasileiro. Então sempre foi uma região de tensão. Tá? E mesmo após a independência ele continua anexado ali, que vai gerar ainda mais contendas. Então em 1825 a gente vai ter uma rebelião, tá? Por parte de Cisplatina, liderada por Juan Antônio, que queriam que a separação, eles queriam separar do nosso país e se anexar justamente
as Províncias Unidas do Rio da Prata. Até aí entendido, pessoal? Então, dentro desse contexto, o objetivo do nosso país era acabar com essa rebelião e, de certa forma, Dom Pedro I queria demonstrar o poder de uma monarquia. Foi a primeira guerra do nosso país como nação independente e, como a gente sabe, deu tudo errado, a gente saiu derrotado. Além das derrotas seguidas, a gente teve muito gasto, muitos empréstimos, muitas pessoas morreram, perderam a vida. E no final ali a gente vai ter a Convenção Preliminar da Paz, para justamente o imperador ali ele aceitar que perdeu a guerra, perdeu a região da Cisplatina. Mas com isso aqui, a popularidade do imperador, que já estava desgastada desde da Constituição de 1824, vai ficar ainda mais agravada. No final das contas, as Províncias Unidas do Rio da Prata, a Argentina, também não fica com a Cisplatina e ela acaba se tornando o Uruguai. O que interessa para nós aqui é que, com essa derrota militar, a situação do imperador passa a se tornar cada vez mais insustentável dentro do período, certo, pessoal? A gente vai ver agora a questão do sucessório em Portugal. Tá? Com a morte de Dom João VI em 26, tá? O sucessor seria Dom Pedro I, o nosso. Então, ele renuncia em favor de sua filha, mas tem o trono usurpado pelo irmão Dom Miguel. Assim, começa a se questionar no período ali que Dom Pedro agora passava mais tempo preocupado com as coisas que aconteciam lá em Portugal e cada vez menos preocupados com a política, com a economia, com as questões sociais que estavam acontecendo no nosso país. Então se aumentavam os gastos, a balança comercial estava deficitária, ou seja, arrecadava menos do que gastava. Então, dentro desse contexto, ainda vai agravar foi o assassinato do jornalista italiano, o Libero Badaró. Ele era um dos principais críticos na forma de como o imperador trabalhava e aplicava sua política, né? Ele criticava o governo, ele era a favor da imprensa, nos seus jornais ali ele falava dos abusos da monarquia, da falta de liberdade de expressão, e ele acaba sendo morto lá no dia 20 de novembro de 1830 por 4 alemães. Tá? Ele foi assassinado com uma arma de fogo, um bacamarte, que se parece com uma garrucha, certo? A partir desse assassinato ali começaram a acusar de que foi a mando do próprio imperador. Nunca se foi provado isso, tá? Mas o que foi acusado, sim, um desses alemães foi preso, e aquele que foi acusado de ser o mandante nunca foi punido por dizer que faltavam provas. Ele era um alto funcionário do judiciário. Então começam a se questionar se realmente teria sido o imperador ou não. Então a imagem que estava desgastada, você imagina, endividado, um mau governo, autoritário na Constituição, perdeu a Guerra da Cisplatina, manda assassinar aqueles que criticam seu governo. Então a moral dele estava lá embaixo. Para agravar a situação, a gente vai ter a Noite das Garrafadas, que é bem interessante. Tá? O que foi essa Noite das Garrafadas? Aconteceu no dia 13 de março, lá no Rio de Janeiro, no ano de 1831. O Dom Pedro I, para tentar aumentar sua moral, sua credibilidade, ele começa a fazer várias viagens pelo território do nosso país, né? Fazer aquela propaganda política, digamos assim. E numa dessas visitas ali, ele percebeu que a moral dele estava lá embaixo. Por exemplo, ele foi em Minas Gerais, em Ouro Preto. Lá o pessoal foi extremamente hostil, fechava as portas, janela na cara dele, usavam-se faixas pretas para mostrar, né, que o Brasil estava em luto. E então os apoiadores dele, principalmente do Rio de Janeiro, o que eles fizeram? Não, o imperador está com a moral lá embaixo, vamos fazer uma grande festa. Vamos encher um monte de... fazer fogueiras, né? E vamos receber ele bem. Os brasileiros, não contentes com isso, começaram a atacar essas casas dos portugueses. Virou aquele quebra-quebra. Foi luta com garrafa, com caco, pedra, tijolo.
Então, essa noite foi conhecida como a Noite das Garrafadas. Foi aquele combate entre os portugueses que apoiavam o imperador e os brasileiros que já estavam cansados da forma como Dom Pedro I governava o nosso país. Tá? Assim, com a imagem desgastada, né, nosso imperador demonstrava o que? Ser autoritário. A Constituição de 24 não agradou ninguém, na verdade, né? Mostrava como que nosso país seria governado. A influência de Portugal nas decisões, né? Ele estava aqui, mas pensava em Portugal. Tínhamos o medo aqui de quem estava aqui que de novo nosso país voltasse a virar colônia. A derrota na Cisplatina, a morte do jornalista, tudo isso vai agravar a situação do imperador. E assim, no dia 7 de abril de 1831, ele, usando do direito que estava na Constituição feito por ele mesmo, ele vai abdicar do trono em favor do seu filho, tá? Que era o Pedro de Alcântara. Assim, como essa criança, Pedro de Alcântara, tinha 5 anos, o nosso país passa a ser governado por regências. Tá? Foi um período de transição política no qual se concretiza a hegemonia da elite agrária, comercial e burocrática. Então, esse próximo período, o período das regências, foi um período de muitas revoltas. A gente vai trabalhar na semana que vem, certo? Então, no demais, se cuidem. Em caso de dúvidas, entre em contato com o professor. Beleza?